Boa tarde a você. Eu estava aqui fazendo as contas para começar a falar exatamente a 1 hora, né? Ok, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos inaugurando hoje o ciclo de palestras do colóquio do IMEC. Eu estou aqui com a Cola, além da professora Celina, que vai falar com a gente hoje e que vai ser apresentada pelo Carlile já já. A gente vai ter ainda, no dia 28 de setembro, a professora Naira Abreu da UFRJ, 19 de outubro, Edbert Lopes do INSPER e 16 de novembro, Nelson Maculano, também da UFRJ. Esse vai ser o semestre da UFRJ no colóquio, né? Já percebi. Muito bem, é sempre um prazer. Quem sabe o pessoal do Rio de Janeiro não resolve mudar para cá. São todos muito bem-vindos. A gente está tentando cooptá-los. Eu lembro também que esse é o semestre que antecede os 50 anos do IMEC. Agora é assim, a gente já está até preparando. Os 50 anos vão ser comemorados no ano que vem, mas a abertura vai ser feita nesse semestre ainda, a abertura das comemorações. E o Carlile já preparou um workshop sensacional que nós vamos apresentar, cujos convidados nós vamos apresentar para vocês em breve. Que data que é, Carlile? 29 de setembro. 29 de setembro. Então já coloquem na agenda, 29 de setembro, workshop de abertura das comemorações dos 50 anos do IMEC. Eu vou passar a palavra logo para o Carlile para apresentar a Celina, a quem eu agradeço pela presença. Celina, muito obrigado pela presença, é sempre um prazer. Celina, você lembra que nós compramos sua passagem de vinda, né? Parece que a de volta deu algum problema. Não, Eu tenho onde ficar aqui, né? Não é problema. Então está ótimo. Era essa a ideia, isso tudo foi combinado. Arrumar um lugar para você ficar aqui, quem sabe. Não, você agora que já veio aqui, uma vez seja sempre muito bem-vinda, esperamos que você volte com frequência. Obrigado, Chico. Bom, para quem ainda não viu o nosso cartaz, né? Esse sujeito aqui sempre de olho é o nosso diretor. O Chico aqui está sempre de olho em tudo. Bom, então hoje a nossa convidada é a professora Celina Figueiredo, da COP da FRJ, e como sempre eu vou fazer uma breve apresentação. Bom, a Celina tem o... antes, só fazer um agradecimento, tem colegas aqui do IC, são muito bem-vindos, por favor, nos ajudem a fazer a propaganda do colóquio, né? Então, obrigado pela presença aí. É claro que a influência forte da Celina. Então, a Celina tem a graduação em 82, o mestrado em 84 em Matemática do Rio e o doutorado em Engenharia de Sistemas de Computação na COP UFRJ, com período de sanduíche na Universidade de Waterloo, em Canadá. Tem carreira docente na UFRJ, onde ingressou no Instituto de Matemática em 89 e na COP em 91. Tem pós-doutorado em 95, também na Universidade de Waterloo. Atualmente é professora titular do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da COP, onde coordena o Núcleo de Excelência em Algoritmos Randomizados, Quânticos e Aproximativos. É pesquisadora na área de Ciência da Computação, com ênfase em Teoria da Computação, e lidera o Grupo de Algoritmos e Combinatória da COP, atuando principalmente em Teoria dos Grafos, Algoritmos e Complexidade Computacional. Tem bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq desde 92, e estando altamente no nível 1A. É desde 2005 cientista do nosso estado da FAPERJ e recebeu em 2006 o prêmio Júlio Massarani de Mérito Acadêmico da COP. Juntamente com quando se tornou professora titular, é importante mencionar que esse prêmio, que quando se tornou professora titular, foi a primeira mulher da COP a atingir essas duas posições. Então, professora Celina, muitíssimo obrigado. 50 minutos, 10 minutos para a pergunta. Obrigada, Maria. Bom, então eu vou falar para vocês sobre esse problema do milênio, sobre intratabilidade computacional. Então vamos começar falando um pouco em que área esse problema se localiza, não é? Então a gente falando aqui para o público, né, do Instituto de Matemática, esse problema do milênio é um problema proposto na área de teoria da computação. Mas então, teoria da computação, o que é isso? Que área é essa, né? Então é uma área, uma ciência fundamental, assim como, por exemplo, biologia, física. E a pergunta-chave que essa teoria considera
é porque alguns problemas são fáceis e outros são difíceis do ponto de vista computacional. Então, não estuda quão rápido os computadores são. Não é uma ciência a respeito dos computadores. É uma ciência a respeito da computação. Então, a gente quer distinguir, né, os computadores da computação. Assim como a astronomia não é o estudo dos telescópios, né? Então, ao estudar não é essa possível dificuldade ou não dos problemas do ponto de vista computacional, o que a gente estuda é essa estrutura matemática dos problemas. Então, como essa estrutura matemática ajuda a resolver um problema ou, de alguma forma, impede de resolver esse problema, né? Então, essa seria a área, né, onde esse problema do milênio sobre a interoperabilidade se localiza, né? Então, ele é um problema central em teoria da computação e ele é conhecido de uma maneira assim, como quase uma sigla, né, como o problema P versus NP. Então, o que essas palavras querem dizer, né? Então, primeiro, de uma maneira assim mais informal, esse problema do milênio, ele considera a seguinte questão: será que existe uma pergunta cuja resposta possa ser verificada rapidamente, mas cuja resposta requer muito tempo para ser encontrada? Então, as duas palavras que a gente quer colocar ou distinguir aí é a palavra verificar e a palavra encontrar. Então, a gente pode pensar, assim, só para a gente ter uma intuição, como se você tivesse um quebra-cabeças, né? Então, você ganhou um quebra-cabeças com muitas peças. Digamos, existe quebra-cabeças com 3.000 peças, por exemplo. E aí, alguma pessoa que gosta muito de quebra-cabeça, demora um certo tempo, que você não sabe quanto é, e te apresenta o quebra-cabeça montado. Uma vez que o quebra-cabeça está montado, você verificar que o quebra-cabeça está bem montado, né? Você olha e fala, puxa, essa pessoa é boa mesmo, é uma linda paisagem, o que quer que seja. Quanto tempo ela demorou, você não sabe, né? Então, há uma diferença entre a solução e a verificação. Então, a gente vai ver alguns exemplos para ver se a gente consegue distinguir mais, né? E, na verdade, a questão do milênio é a gente saber se há mesmo essa diferença, né? Porque, até hoje, a gente não tem um problema, do ponto de vista computacional, né, que a gente saiba verificar a sua solução, mas que a gente tem uma prova que não é possível a gente encontrar com a mesma facilidade a solução, né? Então, isso que a gente quer distinguir, essa encontrar com verificar, tá bom? Então, esse problema do milênio, e depois a gente também vai explicar um pouquinho por que justamente associado a essas palavras de encontrar e verificar, a gente tem aquelas duas siglas, né, P e NP. A gente já vai explicar um pouquinho mais na frente, justificar esses nomes associados, né? Mas a gente vê que até em publicações assim, bem importantes, como, por exemplo, essa publicação dessa sociedade americana, né, da ACM, né, da Association Computing Machinery, a gente tem uma reportagem de capa, né, dedicada ao problema do milênio, né? Então, é um problema que tem bastante destaque, né? Eu, agora só fazendo uma propaganda, também eu fiz um artigo de divulgação na Ciência Hoje, então, que justamente eu coloquei, até para chamar a atenção, né, primeiro as duas palavras-chave que a gente está querendo discutir hoje, né, resolver e verificar, mas coloquei também ali como subtítulo, né, uma pergunta que vale $1 milhão, que é mesmo verdade que ela vale, né? Então, convido vocês também até na minha página mesmo pessoal, tem lá um link para esse artigo, se vocês quiserem ler mais sobre o assunto, né, através de um artigo de divulgação. Mas vamos ver agora um exemplo um pouquinho mais concreto do que o exemplo do quebra-cabeças. Vamos ver um outro tipo de quebra-cabeças, né? Então, vocês imaginam a seguinte situação. Se a gente estivesse aqui num congresso, um congresso de matemáticos, que aconteceu em 1903, e esse pesquisador, então, o professor Frank Cole, a sua contribuição nesse congresso, que ele ia apresentar, ele apresentou simplesmente uma fatoração. Como é que ele fez lá em 1903? Ele chegou no quadro, ele escreveu. De um lado do quadro, ele tinha aquele número enorme, tá? Que corresponde a 2 elevado a 67 menos 1. Ele tinha de um lado do quadro. Do outro lado do quadro, ele colocou esses dois números e ele passou, talvez ele tivesse 20, 30 minutos, né, que a gente tem em geral para fazer uma comunicação científica, fazendo esse produto. Foi isso que ele fez. Durante o tempo dele,
ele ficou fazendo esse produto. No final, a audiência levantou e bateu palmas de pé para ele. Mas por que que... Pô, ele fez um produto? Como assim? Ele tinha provado que este número, 2 elevado a 77 menos 1, que era um candidato a ser número primo, que ele não era um número primo. Ele não era o que a gente chama de um primo de Mersenne, que é uma expressão que a gente tem, né, quando você faz uma potência prima, né, de 2 menos 1, é a maneira que a gente tem de gerar os maiores primos conhecidos, né? Então, a gente tem uma família, né? Por exemplo, se você coloca ali no lugar do 67, você coloca alguns primos pequenos, por exemplo, 2. Aí, uma vez você coloca 2, você tem do outro lado, você tem 3, você gera um número primo. Aí você fala, não, agora vamos botar o próximo número primo ali, vamos botar 3. Aí você coloca 3 ali, aí você gera 7 do outro lado, né? O primeiro que você coloca, nem sempre, quando você coloca nessa máquina de gerar primos, você consegue gerar um número primo. Por exemplo, se você colocar, no lugar de 67, colocar 11, é o primeiro primo que você coloca ali, e aí você não gera um número primo. Para 2 elevado a 11 menos 1, é talvez mais simples, né? Você tem um número bem menor, você provar que não é um número primo, encontrar uma fatoração. O professor Cole, ele disse que trabalhou 3 anos, todo domingo, para encontrar aquela fatoração. Uma vez que ele trabalhou, que ele estava lá montando o quebra-cabeça deles, né, de não sei quantas mil peças, né? Uma vez que ele trabalhou nos domingos, foi suficiente para ele ter aquele tempo, né, aqueles 20, 30 minutos da comunicação, para verificar com a audiência que, de fato, aquele número era um número composto. Então, vocês veem essa diferença, né, entre a verificação, né, e você encontrar a solução. Isso que a gente está querendo discutir um pouco, né, tentar apreciar essa diferença, né? Então, resolver ou verificar, né? Você encontrar essa faturação, né, que ele demorou esses 3 anos trabalhando no livro, ou você verificar, que foi que ele fez isso, né, nesse congresso, né? Essa pergunta vale $1 milhão, né? Se há realmente diferença do ponto de vista de você conseguir realizar essas 2 tarefas, né? E, então, essa questão entre resolver e verificar é um dos chamados Clay Mathematics Institute Millennium Problems. Então, a gente tem esse instituto, na virada do milênio, né, quando eu falo virada do milênio, virada desse último milênio, na virada do ano 2000, né, a gente tem que Hilbert, na outra virada, ele também propôs, né, e aí agora, na nossa nova virada, né, virada para o século XXI, esse instituto propôs esses Millennium Problems. E associado a cada um desses problemas, esse prêmio também, de $1 milhão. E o objetivo, aqui ficou um pouco pequeno, eu peço desculpas, mas depois até se vocês quiserem consultar lá essa página web, onde estão descritos esses vários problemas, né? E justamente o que eu quero chamar a atenção, que o problema que a gente está discutindo hoje é um desses problemas do milênio, né, que foram formulados na virada do milênio como, primeiro, para divulgar como a matemática tinha alguns problemas centrais, não é? Então, para divulgar esses problemas em diferentes áreas. Nós, que somos da área de computação, ficamos assim bem satisfeitos de ter um problema de teoria da computação nesse Olimpo, né, dos problemas do milênio, né? Então, problemas em várias áreas, né? E também uma maneira de ter um convite, né, através até de um prêmio também em dinheiro, né, divulgação das pessoas, elas também apreciarem, né, esses desafios da matemática, né? E aqui, né, quando eles têm essa propaganda do problema P versus NP, eles colocam essa foto, né, do Alan Turing, que também é uma maneira de a gente divulgar, né, o problema. Então, Alan Turing, como alguns de vocês conhecem, é uma figura associada a essa formalização, do ponto de vista matemático, do conceito de algoritmo e de computação. Então, nós devemos a Alan Turing através do que a gente chama de máquina de Turing, que é uma formalização do que seria a computação, né? Do que o computador como máquina poderia fazer matematicamente, né? Então, essa formalização é muito associada ao Alan Turing. Então, vocês veem que, mesmo na página, né, quando é descrito o problema, aparece
logo ele, né? E também, por mais de um motivo, fica uma pessoa muito conhecida, né? Ficou meio pop, né? O Alan Turing. Primeiro porque a gente celebrou, né? Foi muito celebrado, e aí com isso voltamos também a celebrar a teoria da computação, quando teve o centenário do Turing, né? Recentemente, em 2012, onde nós celebramos os 100 anos dele, né? Então, no ano Turing aconteceram vários eventos, e talvez por coincidência os favoreceu também, que alguns anos depois teve um filme sobre ele, né? Um filme foi indicado ao Oscar, então a matemática lá na cerimônia do Oscar, realmente para nós, é o tipo de propaganda mesmo que a gente gostaria, né? Aquele jogo da imitação, né? Onde a gente também celebrou a vida dele e também as várias contribuições que ele fez para a matemática, né? Então, é interessante que, numa das páginas, mais adiante eu vou mostrar uma outra página também desse site, esse problema, né, o problema do milênio, é associado à figura dele, embora não tenha sido ele que formulou o problema. Isso é interessante, né? Mas colocam assim, talvez para chamar atenção, né, a divulgação. E o que eles falam aqui, que está um pouquinho difícil assim, de vocês lerem, o primeiro problema, existem vários problemas que você poderia associar, né, esses problemas desafiadores, né, para os quais eles todos têm essa característica comum, né, essa característica da verificação simples, mas não é claro como que você vai encontrar essa solução. Então, um exemplo que eles colocam ali seria um problema que a gente chama, muitas vezes, de problema do caixeiro viajante. Eu vou até mais adiante chamar ele um pouquinho diferente, mas é que ele modela vários problemas. É um problema de percurso, né? Vocês podem pensar nesse percurso, não sei, você teria a rede de aeroportos de um país, ou você pode ter várias aplicações diferentes, né? Então, você tem, no caso ali, até eles falam mais no caixeiro viajante mesmo, que seria, você teria esse conjunto de cidades, e aí você sai de uma cidade, você quer visitar cada uma das outras cidades, usando essa malha rodoviária, né? E voltar à cidade original, né? Agora, a restrição que você tem é que você, ao fazer essa visita, você só quer visitar cada cidade exatamente uma vez. Isso é importante. Você quer, na verdade, definir uma permutação das cidades, né? Então, esse exemplo que eles dão. Quando eu apresentei esse artigo de divulgação, talvez para ficar alguma coisa assim mais próxima, digamos, eu botei a malha rodoviária do Rio de Janeiro, e que malha seria essa? Então, eu marquei as capitais dos municípios, só que tem o estado do Rio de Janeiro, tem as capitais dos municípios, e coloquei as estradas que ligam esses municípios. Então, não é verdade que cada par de municípios é ligado por uma estrada, né? Às vezes, para você ir de um município, uma capital, para outra, você tem que passar por algumas cidades intermediárias. Então, a malha rodoviária seria a que está ali, tá bom? E aí, o que eu apresentei, até para justamente a gente comparar alguns problemas, seriam duas campanhas que estão assim um pouco representadas ali à direita, que seria uma campanha de vacinação e uma campanha de pavimentação. Então, no sentido que uma campanha, o objetivo da vacinação seria vacinar todas as capitais de municípios, enquanto que a campanha de pavimentação seria a gente pavimentar todas as estradas de municípios. Então, e por que eu fiz essa comparação? Em princípio, parecem dois problemas bem semelhantes. Dois problemas de percurso, uma vez que você vacina uma cidade, você não vai voltar e vacinar aquela cidade de novo. Uma vez que você pavimenta uma estrada, você não vai pavimentar a estrada de novo. Então, o que você quer é uma permutação das cidades, uma permutação das estradas. Parecem dois problemas bem semelhantes, não é? Eles também têm a semelhança de que são problemas que, em relação à verificação, eles são simples. Uma vez lá que o médico, não é, a pessoa que vai fazer a vacinação, chega lá no centro e fala, eu vou usar a seguinte permutação. Você pega a permutação, você verifica que duas cidades consecutivas, de fato, são ligadas por uma estrada, você está bem. Verifica se cada estrada aparece exatamente uma vez, se é de fato uma permutação, e você está bem. Da mesma forma, o pavimentador. Quanto tempo será que o pavimentador ou o vacinador ficou para considerar todas as possíveis, o número fatorial são 50 municípios, 50 fatorial possibilidades, para ver qual aquela que realmente daria, não é?
Então, vocês veem um pouco a diferença, né? Vocês lembram do professor Cole lá trabalhando aos domingos durante 3 anos. Então, também ele ficou trabalhando, talvez até mais domingos, para encontrar essa permutação que daria esse circuito do pavimentador ou do vacinador. Acontece que esses problemas, embora pareçam semelhantes, eles estão em 2 mundos, do ponto de vista de que a gente chama de complexidade computacional, opostos. Em que sentido? Então, o que eu apresentei para vocês, quando eu fiz no slide anterior aquele mapa do Rio e a sua malha rodoviária, eu representei o problema, né, a entrada desse problema, que seriam as cidades com as estradas, através do que a gente chama de um grafo. Né? Um grafo, para a gente, a teoria dos grafos, né, é essa estrutura da matemática discreta que estuda a matemática da conectividade. Né? Então, ela estuda as ligações, como é que se comportam essas ligações, que podem ser ligações, mais adiante a gente vai olhar para essas ligações como conflitos, depende do problema que você está estudando, tá bom? De qualquer forma, o que eu queria chamar a atenção é que, se você pensar no pavimentador e no vacinador, eles estão em mundos totalmente diferentes, porque em relação ao pavimentador, Euler, no século XVIII, ele já resolveu esse problema. Na verdade, Euler, ele resolveu para qualquer sistema rodoviário. Então, ele estudou o que a gente chama da complexidade assintótica desse problema. Sabendo quantas estradas você tem, ele tinha, na época, né, ainda não tinha essa noção formalmente, mas ele já tinha um algoritmo, né, para encontrar esse percurso do pavimentador. Se você trocar estradas por cidades, que nos grafos seria a gente trocar as arestas por vértices, você está em outro mundo. Até hoje, a gente não sabe fazer melhor do que ficar lá trabalhando um monte de domingos, que nem o professor Frank Cole, para estudar todas as permutações das cidades, para saber se tem um percurso do vacinador, que o que a gente chama também é um ciclo de Hamilton, que atribuindo à matemática, e 100 anos depois estudou esse problema em relação aos vértices. Né? Então, esse teorema de Euler, que a gente considera como o primeiro teorema da teoria dos grafos, né? Um teorema do século XVIII. Então, ele prova que esse problema é o que a gente chama de um problema que está em P, um problema polinomial. O que quer dizer com polinomial? Se você souber quantas estradas eu tenho nessa minha malha rodoviária, eu tenho um algoritmo que ele escala a complexidade assintótica dele, é uma potência constante desse número de estradas. Então, ele cresce como um polinômio, uma potência constante. Tá? E Euler, naquela época, ele já tinha essa preocupação, que é a preocupação do matemático. Né? Você tem um problema, e na época ele tinha esse problema que a gente chama de problema das pontes de Königsberg, que era a cidade dele, mas ele queria resolver o problema em geral, ele queria resolver para qualquer cidade. Né? Ele queria resolver para cidades que nem existiam ainda. Ele queria estudar como é que crescia isso, né? Quando esse número de pontes ia para o infinito. Né? Então, isso é uma visão matemática, né? Para você resolver um problema. Né? Então, a complexidade computacional estuda justamente esses problemas. Então, aqui, o que eu estou me referindo? A maioria dos problemas computacionais, então os problemas podem ser, né, a gente quer montar esse quebra-cabeça, a gente quer encontrar esse percurso de Euler, de Hamilton, fazer uma campanha de vacinação, de pavimentação. Né? Então, a gente procura esse objeto matemático, né, pode ser esse circuito, né, ou vários outros objetos matemáticos, que é a prova de que o problema está em NP. Então, eu falei para vocês, né, que o circuito de Euler, né, seria uma prova que o problema estava em P. Então, por que eu botei agora aquele N na frente? Porque o que eu quero associar a esse problema é que todos esses problemas, uma vez que alguém trabalha lá um número enorme de domingos e te traz uma solução, você verifica rapidamente. Então, por que você tem esse N na frente? Esse N é um nome que é um pouco infeliz, até eu indicaria também para vocês, não só esse livro que eu indiquei do Papadimitriou, mas tem um artigo do Knuth, muito bom sobre esse tema,
onde ele justamente fala que não ficou um nome bom. Muitas pessoas acham que isso quer dizer que é não polinomial. Eu não estou dizendo que não exista uma maneira de você resolver. Você só possa verificar e você nunca vai poder resolver. Como um pouco essas letras sugerem, né? Você tem P e NP. Esse N é de não determinístico. Esse não determinístico associa essa ideia de que você adivinha a solução. Eu não quero saber quanto tempo o professor Cole ficou para encontrar aquela fatoração. Não sei quanto tempo que alguém ficou para montar esse quebra-cabeça enormes. Então, não determinístico, você não sabe, tá bom? Você adivinha essa solução e alguém verifique, então, essa solução, de maneira que, se a sua entrada, o seu número de peças, seu quebra-cabeça, crescer, então, o tempo que você precisa para verificar cresce com uma potência constante. Tá bom? Então, você tem que esse crescimento é um crescimento controlado para verificação. Então, o N é de não determinístico. Né? Então, o estudo da complexidade computacional considera principalmente esses problemas que têm esse certificado, os problemas que a gente diz que estão em NP, e tenta distinguir aqueles que são como o circuito de Euler, que você, além de verificar, você, na verdade, consegue resolver em tempo polinomial, e você chama, então, os problemas que estão em P, né? Daqueles que você, não é que você não saiba, você ainda não sabe. Né? Talvez você ainda saiba. Né? Mas você tem que ter alguma estratégia, então, para tratar desses problemas. Né? Então, porque eu não sei encontrar essa permutação, né, para o meu circuito do vacinador, e aí, o que eu faço? Né? O que eu respondo lá, né, nessa minha sede lá da campanha? Né? Eu posso falar, olha, esse problema, ele é um problema desafiador porque ele é um problema completo. Então, o que a gente faz? A gente estuda essas duas classes de problemas. Os problemas que a gente chama de problemas que estão em P, os problemas que, além de verificar, a gente sabe encontrar a solução. Daqueles problemas que a gente sabe verificar, ainda não sabe encontrar, mas eles têm essa característica de ser completo. Completo no seguinte sentido. Se alguém conseguir resolver esse problema completo, você vai resolver uma classe enorme de problemas. Na verdade, você vai ganhar $1 milhão, né? Porque aí você vai mostrar que as duas classes são iguais. Ou seja, esse problema é completo no sentido de que, se você resolver você vai ter resolvido que verificar é tão difícil como encontrar. Então, ele é completo nesse sentido. Eu vou dar mais exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Tá? Então, a complexidade computacional considera essas duas classes. Né? Os problemas estão em P, então P no sentido de encontrar, de resolver. Os problemas estão em NP, no sentido de verificar. Tá bom? E a questão do milênio é saber se essas duas classes são iguais ou não. Então, aqui agora eu tenho um outro também, que eu peguei também lá sobre a divulgação do problema, né? Não é para vocês lerem isso. Na verdade, eu queria mostrar, na verdade, as duas pessoas que seriam responsáveis pelo problema, as pessoas que formularam o problema. Não foi o Alan Turing que formulou. Então, peguei agora uma outra, onde tem esses dois matemáticos que, de uma forma independente, nos anos 70, no início dos anos 70, eles formularam, então, essa questão de P ser igual ou não a NP. Então, a gente tem ali Cook e Levin, são esses dois matemáticos. E, de maneira bem independente, Stephen Cook é um matemático canadense, e o outro matemático russo. Então, eles trabalhavam de maneira independente e formularam essa questão. E aqui, o exemplo, eles não dão um exemplo de um problema de circuito, como tinha sido dado no outro slide, onde estava a foto do Alan Turing, mas eles dão um problema sobre conflitos. Então, para falar um pouquinho, um exemplo, apresentar também um grafo, mas agora o grafo representando não um sistema de conectividade, mas um sistema de conflitos, eu queria falar um pouco sobre um problema de coloração. Tá bom? Se vocês quiserem depois, vocês podem ir lá na página e ver. Aqui o que eles falam é um problema de alocação de estudantes, e você tem lá um certo número de dormitórios, e aí tem compatibilidade, aí você representa por conflitos, tá bom? Eu vou considerar aqui, até aproveitar e fazer uma parte de uma homenagem que a gente fez anos atrás, onde esse pesquisador, então, esse matemático, né, que resolveu
o que talvez seja um dos problemas mais famosos na teoria dos grafos, que é um problema de conflitos, que é o problema de coloração de mapas. Tá bom? Então, vocês veem que a foto dele ali aparece, né? Na frente justamente de um mapa, né? E colorido. Então, ao invés de colocar aquele mapa, vou botar um mapa mais conhecido para a gente, né? Então, você tem esse mapa colorido. Quando você colore um mapa, né? O que você quer distinguir as unidades desse mapa. Então, para distinguir, o que você gostaria é dar cores diferentes para essas unidades que são vizinhas, né? Que tem fronteira, né? Então, aqui você tem o mapa dos estados brasileiros, colorido com 4 cores. E a questão, foi uma questão colocada também no século XIX, o problema das 4 cores, ficou mais de 100 anos até que resolvessem, era saber se 4 cores eram suficientes para colorir qualquer mapa. Aqui, vocês veem de novo a questão do resolver e verificar. Uma vez que eu dou para vocês a coloração, vocês verificam que está bem a coloração, que de fato, né, eu tenho essa propriedade de conflito satisfeita. Né, que o conflito aí é dado pela vizinhança, né, pela fronteira. Né? Como é que a gente poderia tentar resolver esse problema? Né? Então, para formular esse problema como problema de grafos, né, de novo, eu vou associar, né, esse sistema, né, de conectividade, só que aqui eu vou associar, os vértices agora vão ser os estados, né, e eu vou ter, então, o conflito, eu vou associar uma aresta, que no caso aí é a fronteira. Né? Então, eu tenho aqui, agora já ficou para trás o meu mapa, né? O que me interessa é esse grafo, né? E eu tenho, então, esse sistema aí de adjacências. Né? E o que eu quero é colorir os vértices, né? Esses pontos, né? De maneira que esse conflito, né? Essas arestas, sejam satisfeitas, ou seja, extremos de uma aresta tem que ter cores diferentes. Então, uma vez que eu coloro, né? Satisfazendo essa restrição, né? Eu tenho ali o meu mapa colorido, né? Com 4 cores, e uma vez que eu colori, eu recupero, né? essa minha coloração. Por que eu também gosto de apresentar esse problema, né? Não só nesse contexto, né? De verificar e encontrar, mas também essa homenagem, né? ao professor Appel, né? Por que eu gosto de apresentar esse problema? Porque, historicamente, esse é o primeiro problema que foi resolvido com auxílio de computador. Então, é um problema matemático que a gente associa também à computação. Mas que forma? Né? Como é que ele foi resolvido através do computador? Então, justamente esses dois matemáticos, vocês veem, em 1977, né? Ficou mais de 100 anos aberto. Então, o que eles fizeram, ou de que forma o computador foi utilizado para provar que todo mapa podia ser colorido com 4 cores? Então, de alguma forma, assim como Euler também tinha feito, no século XVIII, né? De alguma forma, você quer transformar, né, usando a matemática, esse problema que é infinito num problema finito. Né? Você quer, de alguma maneira, né, você quer ter uma solução para qualquer entrada. Né? Então, como é que eles iam fazer isso de colorir qualquer mapa? O que eles fizeram foi encontrar um conjunto finito do que eles chamaram de configurações redutíveis. Então, se o teorema dos 4 cores não fosse verdade, algum mapa ia precisar mais do que 4 cores. Eu ia ter algum contra-exemplo. Que propriedades matemáticas esse contra-exemplo deveria ter? Então, ao estudar esses contra-exemplos, eles conseguiram encontrar uma família finita, 1476, mas uma família finita de configurações, que elas eram, eu chamei ali, conjunto inevitável. Qualquer contra-exemplo, ele tinha que ter uma daquelas configurações. Estudando a estrutura matemática do problema. Uma vez que eu tivesse esse conjunto finito, que apareceria em qualquer contra-exemplo para a teoria das 4 cores, aí esse conjunto finito eles deram para o computador. Como esse conjunto, então, tinha esse número ainda grande de configurações, ele correspondeu a um algoritmo que escala da maneira que a gente quer e está chamando de polinomial. Ou seja, em termos, se você pensar o tamanho da sua entrada, não é? Quantas unidades tem esse mapa que você quer colorir, ele escala numa potência constante da sua entrada. Então, um polinômio é um problema, né, que está em P, que a gente quer. Atualmente, depois
digamos, mais uns 30 anos depois, esse conjunto já foi bem reduzido. Atualmente a gente tem um algoritmo quadrático, a gente conseguiu diminuir essa potência para um algoritmo que colore um grafo planar com 4 cores. Mas na época, e até para nós, do ponto de vista de complexidade computacional, o que a gente quer saber é se o problema admite esse algoritmo, né, que escala como essa potência constante ou não. Essa potência não é tão importante para nós, né? Isso que a gente quer saber. Na época até, mereceu até um selo, né? 4 cores bastam, e foi bastante celebrado. E a gente celebra como primeiro teorema de matemática. Vocês podem até imaginar a polêmica que não houve, né, na época para ser aceito, né, como um teorema de matemática. Hoje em dia, quantos teoremas a gente prova, né, com o auxílio do computador? Mas, na época, teve essa importância histórica. O primeiro problema que foi resolvido com o auxílio do computador. Então, pensando agora essa área de pesquisa, eu tentei, claro, de uma maneira, assim, fazendo um esquema, destacando alguns problemas, né? Então, eu veria a nossa área de estudo, né, que estaria ali bem no meio, que eu chamei aqueles grafos perfeitos, como a interseção de 3 áreas. Então, a gente tem a teoria dos grafos, que até já falei um pouco, né? E falei essa coloração dos grafos planares. Vocês veem que eu até coloquei um nome, né? Um nome assim, como se fossem esses grafos especiais, né, que a gente desenha no plano, né? Então, são chamados de grafos planares. E a gente pode estudar outras classes de grafos, né? E a gente poderia considerar também que são áreas que compartilham, né, problemas. Então, a área de otimização combinatória. Então, às vezes, você quer não só... Por exemplo, vocês podem pensar, né, no problema de coloração. Eu poderia perguntar para vocês: ok, você conseguiu colorir o mapa do Brasil com 4 cores. Será que esse é o menor número de cores? Será que você consegue colorir com 3 cores? Né? Então, você tem problemas de otimização, de maximização, de minimização. Você pode pensar também, do ponto de vista de complexidade computacional, essa hierarquia das classes de complexidades, né? E a gente tem ali, por exemplo, esse problema que eu destaquei ali, como na interseção, né, de otimização combinatória com complexidade computacional, problema de programação linear, que foi um problema que, quando foi colocado, né, era um dos grandes problemas em aberto, ali nos anos 70, né, quando foi definida essa classe de problemas NP, problemas de programação linear, não sabia. E depois foi provado que é um problema polinomial, né? É um problema muito estudado. E, então, eu destaquei alguns problemas ali para a gente ter uma ideia da área, né? E a área, justamente os grafos perfeitos que eu coloquei ali como interseção dessas 3 áreas, em que sentido, né? Então, é um problema da teoria dos grafos, é um problema de complexidade computacional, porque quando eles foram definidos, né, uma classe de grafos, que eu conseguia, que é o problema de coloração, né, que a gente mostrou ali para colorir os grafos planares, né, mas era uma classe grande de grafos que podia ser colorida, né, então ela foi definida, né, no contexto de complexidade, para resolver um problema de otimização. Então, por isso que eu destaquei os grafos perfeitos ali. Mas então, o que a gente, quando a gente estuda, né, quer estudar essa área, esses problemas completos, o que a gente quer é identificar um problema interessante e uma classe de grafos interessante, né? Então, quando você tem um problema desafiador, possivelmente você não consegue, né, resolver aquele problema do circuito do vacinador, por exemplo. Mas pode ser que para alguns mapas, algumas redes, algumas malhas, né, rodoviárias especiais, você consegue resolver aquele problema, né? Então, você quer identificar um problema interessante e uma classe de grafos interessante, que possibilite essa classificação, né, no problema em polinomial, né, que você resolve, ou NP completo. Você certifica, né, que você verifica, mas que você não resolve, mas ele é completo, né? Então, para a gente apreciar um pouquinho mais, eu dei também algumas referências ali embaixo. Uma referência que eu recomendo, que eu costumo indicar também, é a referência do David Johnson, e por isso até eu dei o título desse slide. Eles, no início dos anos 80,
Johnson com Gary, são dois autores, eles fizeram, justamente eles chamavam assim o seu livro, The NP Completeness Guide. Né? Então, como é que você vai estudar esses problemas? Né? E eu recomendo essa publicação, tanto porque eles têm esse livro, como porque esse pesquisador, ele atualizou o seu livro através de uma coluna nesse journal, né? Primeiro no Journal of Algorithms, depois nas Transactions da CM para algoritmos, onde ele atualiza esses problemas. O que eu acho curioso em relação a esse livro do David Johnson, desse guia, você quer entrar numa área, né? Você quer escolher um problema, né? Então, claro, você quer estudar qual é a base matemática, né, da definição do problema, os fundamentos, né? Mas depois você quer ter exemplos, né, de problemas. Então, esse livro, metade do livro é um apêndice. Então, você tem um livro, onde metade do livro é a teoria, e depois, a última metade é um apêndice, onde ele cita e classifica 300 problemas. Porque você pode ter esses problemas, né, que são completos ou polinomiais, nas mais variadas áreas. Né? Então, ele ainda classifica por área. Então, às vezes, você tem um problema, né, um problema novo que apareceu em algum lugar, né, você não sabe. E aí, você sabe como verificar a solução, mas não sabe, será que ele vai ser completo? Ou será que eu ainda não trabalhei o suficiente para, além de verificar, eu saber encontrar essa solução? O que você pode fazer é consultar esse guia do professor David Johnson e ver se esse problema é semelhante a algum daqueles 300 que estão listados nesse livro. Então, acho que é um livro assim, bem útil, né? E eu citei umas outras referências ali. Eu queria dar um exemplo para vocês, usando, de novo, problemas de coloração, né? Para exemplificar um pouco o que seriam esses problemas separadores e essas classes de grafos separadoras. Né? Então, eu coloquei ali 3 problemas. Tá? Na verdade, eu vou concentrar nas 2 primeiras colunas, que são 2 variações de coloração. Então, assim como na hora do percurso, né, eu distingui Euler de Hamilton, eu distingui, né, o pavimentador Euler, né, nas estradas, de Hamilton no vacinador, nos vértices. Né? Do ponto de vista de colorir, a gente poderia querer colorir os estados do Brasil, né, ou, né, que seriam representados, ele representou pelos vértices, né, desse meu sistema de conectividade, mas eu poderia também querer colorir as arestas. Né? Eu sempre posso definir, né, os elementos desse meu sistema de conectividade, são os vértices e as arestas. Eu posso formular o problema para vértices ou para arestas. E é curioso, e até para a gente ver como essa complexidade, ela é muito sutil, né? E é porque a gente não entende bem que vale $1 milhão. Né? Então, às vezes, você troca, né? Vou fazer um percurso nas arestas. Aí, ok, resolvi. Olha, resolvi. Aí eu troco, não, vou trocar. Permutação igual, vou trocar vértice por... Vou trocar agora aresta por vértice, você não consegue resolver. Aí, digamos, eu colori, né? Os vértices do meu grafo planar. Então, agora eu vou querer colorir as arestas do meu grafo planar. Ninguém sabe fazer isso. A gente não sabe colorir as arestas do grafo planar. Né? Então, existem até alguns resultados, mas a gente não sabe. Então, vocês veem como, às vezes, você trocar uma pela outra. Então, até eu selecionei, não vou dizer o que querem dizer aquelas palavras todas, mas a gente tem várias classes de grafos, mas aquelas classes de grafos que eu selecionei, o problema de coloração, né, que você quer, justamente colorir esses elementos do grafo sem conflitos, como o problema de coloração de mapas, ele, tradicionalmente, um problema foi definido há muitos anos, coloração de vértices foi estudada bem anteriormente à coloração de arestas. Então, a gente tem várias classes para as quais coloração de vértices é um problema bem estudado. E se a gente simplesmente troca vértice por aresta, a gente tem vários problemas ali que, não só eles passam a ficar difíceis, né, como é o caso até de circuito também, né, quando você troca um pelo outro, como eles estão em aberto ainda. A gente não sabe resolver isso, que eu quero dizer com aquele O. Você não sabe nem se você vai ter um algoritmo que resolva, ou se o problema vai ser completo. Né? E o que eu quero dizer com separador é que a gente pode, às vezes, separar nessas 2 cores, que eu quero dizer com consigo e não consigo, né? Ali deveria ser um verde e um vermelho,
A gente pode separar na linha ou na coluna, né? Quando a gente separa na linha, é que a gente encontrou uma classe de grafos que separa os dois problemas. Então, para a mesma classe de grafos, eu tenho que você resolveu o problema para arestas, eu tenho uma complexidade, mas para vértices você tem outra. Ou você pode, na coluna, encontrar um problema, né? Você tem ali você tem um certo problema, como coloração de arestas, né? E aí eu tenho duas classes de grafos que separam, ou seja, em relação a uma classe eu tenho que o problema é difícil, mas depois em relação a outra você tem que o problema é fácil. Então você pode separar, né? Pelas classes ou pelos problemas. Então o que a gente tenta fazer é preencher essas tabelas totalmente, o que a gente chama de encontrar uma dicotomia, né? Então, a gente quer classificar, né, todo membro de uma família de problemas como verde ou vermelho, né? Ou a gente quer saber que grafos tornam um problema fácil ou um problema difícil? Uma outra maneira de formular, né? E esses teoremas de dicotomia, eles fornecem bons projetos de pesquisa. Porque vocês observem que as ferramentas que a gente tem para encontrar, para falar que um problema vai ser verde, né? Você tem uma solução algorítmica, né? Então você quer dominar esses paradigmas ou essas técnicas para desenvolver algoritmos. E para mostrar que o problema é vermelho, né, de alguma maneira você precisa de um limite inferior para esse problema. Você precisa de alguma maneira estudar a dificuldade desse problema. Você quer fazer um teorema matemático, você vai estudar outro tipo de ferramenta, né? Então, são bons projetos de pesquisa, né? Requerem domínio tanto da técnica de desenvolvimento de algoritmos como de provas de dificuldade computacional. Então, eu queria só dar mais um exemplo. Vocês veem que eu gosto muito desses problemas de coloração, né? Só para mostrar, eu não vou entrar em detalhes, mas por que eu botei mais uma coluna ali à direita? Porque você pode querer colorir os elementos do grafo, todos eles têm conflitos, né? Então, você colore uma coloração de vértices com uma coloração de mapas. Você quer os vértices de tal maneira que, se eles são extremos de uma aresta, eles têm cores diferentes. Ou você quer colorir as arestas. Então, você quer colorir de tal maneira que arestas que compartilham uma extremidade tenham cores diferentes. Ou você quer colorir os vértices e as arestas. A gente chama, naturalmente, de coloração total, não é? Então, a gente também estudou a coloração total e vocês observem como que a gente não tem uma monotonicidade aí. A gente não sabe se vai ficar mais difícil, vai ficar mais fácil, né? A gente tem diagramas, como, por exemplo, esse diagrama aqui. A gente consegue fazer um diagrama onde você tem todas as possibilidades, né? Pode ser que a coloração total, você colore todos os elementos, fique mais fácil, fique mais difícil, né? Então, isso é o que eu queria chamar atenção para vocês, né? E aí, o que a gente faz para ter essas dicotomias, você vê pelo grau, você pega alguns parâmetros do grafo, né? Para a gente tentar estudar o problema de uma maneira completa, né? Eu queria terminar, esse é o último problema que eu vou apresentar, que é um problema que eu gosto muito, porque eu tive conhecimento desse problema através de uma tese aqui da Unicamp, né? Que não sei se a Cristiane se lembra, quando ela fez a tese dela de doutorado, que ela trouxe para a gente esse problema do reconhecimento das grades parciais, que é um problema desafiador, né? E eu acho isso muito bonito e é fácil da gente formular, como acontece com muitos desses problemas de matemática discreta, né? Então, o problema que a gente tem é o seguinte: vocês têm uma grade ali do lado esquerdo e eu quero saber se eu posso desenhar o grafo em cima da grade. Então, eu já dei para vocês logo um certificado aqui do lado direito. Eu já dei essa árvore já desenhada. Vocês veem que ela está desenhada em cima de uma grade, né? Então, o que eu queria saber é o seguinte: eu dou para vocês um grafo, dou para vocês quem são os temas de conectividade, os vértices, as arestas. Eu quero saber, eu posso desenhar esse grafo em cima de uma grade? Posso ou não posso? Puxa, desenhar em cima de um grafo de partido? Né? Um grafo, né? Ciclos são todos pares, como assim? O problema é difícil, ele é vermelho, mesmo se for uma árvore, e mesmo se os graus dessa árvore forem apenas 1, 2 e 4. Não tem nenhum vértice de grau 3. Então, o que a gente fez para contribuir um pouco para entendimento desse problema, a gente fez uma dicotomia, que a gente chama de uma dicotomia cheia. Estudamos todos os graus possíveis, né?
E aí, o que a gente queria, a gente sempre está atrás de problemas separadores, né? O que a gente queria era separar árvores dos grafos em geral, né? Então, o último resultado que a gente fez, já existiam, né? Foi o que eu dei no slide anterior, né? Quando a gente tinha apenas, o conjunto D são os graus dos vértices permitidos, né? Então, quando a gente só tem aqueles 3 graus permitidos, já se sabia que o problema era difícil, né? Se o problema já é difícil para árvores, é difícil para um grafo em geral. Então, o que a gente fez, apenas com 2 graus, eu só permito que eu tenha vértice grau 1 ou 3. O problema é difícil para grafos, é difícil mesmo para árvores. Vocês veem como que é o desafio desses problemas, né, de combinatória. Você tem que verificar, uma vez que eu dou para vocês na grade o grafo desenhado, é fácil vocês verificarem, é simples, é rápido, né? Escala bem, né? Toda a gente está usando esses termos de maneira igual, né? Ok, mas quanto tempo que eu demoro para encontrar ou para decidir? Né? Então, talvez o resultado desse tipo seja um surpreendente, né? E também, será que a gente tem alguma intuição? Por que vocês têm ali 3 conjuntos, né, de tamanho 2, né? Só permite graus 1 e 2, polinomial. 1 e 3, difícil. E 1 e 4, fácil. Então, você não tem uma monotonicidade assim aparente, não é? Então, isso que a gente estuda também, né? A gente tentar entender, se aproximar desse problema do milênio. Então, só para fechar, o que a gente queria trazer aqui, então, buscando nessas classes separadoras, esses problemas separadores, é que todo grafo, ele é fácil ou é difícil. Você tem que encontrar o problema certo para ele, né? Talvez você não encontrou aquele problema que seja interessante para estudar, né? Para esse seu sistema de conectividade. O problema do milênio, ele, que é o problema sobre intratabilidade, ele investiga o que a gente chama das limitações computacionais fundamentais. Por que eu não consigo resolver? O que está me impedindo de resolver? É sobre isso o problema do milênio, né? Essas limitações computacionais fundamentais. Então, o que a gente faz é apresentar essas dicotomias, onde, uma vez que a gente tem um problema-alvo, né? A gente diz precisamente que grafos, que sistemas de conectividade ou de conflitos tornam o problema fácil ou difícil. E assim a gente entende, né? A gente conhece mais a estrutura do problema, né? E, portanto, explora essa fronteira de complexidade. Porque é sobre isso o problema do milênio, né? Essa fronteira. A gente tem esses problemas que você sabe verificar, né? Aqueles problemas que você ainda não sabe, e você tem essa zona, né, cinza, que você não sabe se vai ser igual, se vai ser diferente, né? E cada semana aparece uma notícia nova a respeito desse assunto, né? Então, a gente explora essa fronteira. Caso vocês queiram ler mais, eu recomendaria, existem livros só dedicados a variações de problemas de coloração. Existe esse livro que apareceu para comemorar os 25 anos da prova, né, do Teorema das 4 cores. Então, esse livro eu recomendo, muito, muito bom, dá uma visão histórica do problema, desde dos tempos de Euler. Euler também trabalhou o problema das 4 cores. Vocês talvez tenham assim, se lembrado disso, porque muitos conhecem a fórmula de Euler, né? Então, ele também, esse livro dá um contexto histórico, é muito bom. Eu queria também citar, né, uma publicação que eu tenho com 2 colegas aqui da Unicamp, a Célia, que está aqui presente, e o João Meidanes, que a gente apresentou um texto num congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Já tem 20 anos que a gente fez esse texto. E também eu fiz, além daquele artigo de divulgação para Ciência Hoje, eu tenho um artigo de divulgação, mas aí é um survey mais técnico, que eu fiz também sobre essa dicotomia desses problemas, de problemas desafiadores, né, para a teoria dos grafos. Tá bom? Então, muito obrigada. Perguntas? Só eu levantei? Perguntas? Vem lá.
Pergunta de um estudante que sabe zero de computação. Semana passada saiu no Archive um artigo de um pesquisador alemão que diz ter resolvido o problema do milênio. Quais são as notícias que se tem sobre isso? Esse artigo está passando pelo processo de verificação? É provável que ele realmente tenha resolvido o problema? Como está isso? Bom, a referência, o que eu faço toda vez que aparece alguma notícia, isso aparece com alguma frequência, também as pessoas estão tentando ganhar esse milhão também, né? Então, o que eu recomendo para vocês, tem um blog de um professor, o Scott Alisson. Ele sempre mantém as notícias, ele até escreveu um survey no início desse ano, ele até deve estar meio assim, porque ele escreveu um bonito survey, como o estado da arte, e sei lá, na semana seguinte já estava desatualizado o survey, né? Agora, o que eu gostaria de fazer propaganda, claro, esse resultado acabou de sair, mas o que a gente ficou assim muito na expectativa, até quem sabe um brasileiro poderia ganhar um prêmio Turing, então ficamos assim bem satisfeitos, um colega nosso da PUC, do Rio de Janeiro, vou colocar o nome dele, o Herman. No início do ano, ele divulgou que ele tinha uma prova, professor Herman, PUC Rio. Ele tinha uma prova de que NP era igual a co-NP. Aí vocês podem falar, mas isso não é o problema que vale 1 milhão. Ok que não é o problema que vale 1 milhão, mas justamente, até naquele diagrama, quando eu apresentei para vocês sobre as áreas, não é? Então, a gente teria a teoria da computação, otimização combinatória e complexidade computacional. A gente estuda essa hierarquia das classes computacionais, né? Então, o que a gente faz também para se aproximar mais dessa classe NP, que é justamente essa classe misteriosa, né? A gente não sabe direito o que significa, ou quanto significa a gente saber verificar, não é? É a gente estudar esses problemas duais, que a gente chama de problemas que estão em co-NP, que a gente achava que são duas classes diferentes, né? E que, primeiro, o Herman achou, agora não está muito certo, já apareceram pessoas questionando um pouco a prova dele, nós ficamos muito satisfeitos que um colega nosso pudesse fazer uma contribuição importante, né, para a hierarquia das classes computacionais. Agora, o que me chama a atenção também, em relação a esse resultado que apareceu essa semana, e também o professor Herman, é que ambos são da área de lógica matemática. E a gente fica pensando o quanto que é um pouco curioso, mas talvez seja verdade, que aí a gente volta um pouco ao Alan Turing, né? Será que, para a gente entender a estrutura desses problemas, a gente tem que voltar para os fundamentos, e aí os lógicos é que vão trazer essa resposta para a gente, né? Porque o que o Alan Turing fez, né, através da máquina de Turing, foi formalizar de uma maneira lógica o que é a computação, né? Então, talvez os lógicos é que vão nos dar a resposta. E não, que é o que a gente faz, né, como que a gente quer resolver os problemas, né? A gente se atira para aqueles 300 problemas que estão lá no apêndice do guia de NP Completude do Gary Johnson, né? E a gente trata mesmo das aplicações, e a gente quer resolver da melhor maneira as aplicações. Mas talvez, para resolver o problema do milênio, a gente vai ter mesmo que voltar para os fundamentos lógicos que vão nos trazer resposta. Então, esse artigo que apareceu essa semana é um artigo que vem também da área de lógica, assim como o professor Herman. Mais alguém? Bom, enquanto vocês pensam, eu tenho uma pergunta. Ah, desculpa. Professor, desculpa. Um dos problemas um dos primeiros problemas que você apresentou foi o problema da fatoração. E nos computadores quânticos, tem algoritmos que poderiam resolvê-los em tempo polinomial. Mas em alguns textos informais, há comentários de que os problemas NP completos vão continuar sendo difíceis nesses computadores. Qual é o indício que, de fato, esses problemas também continuarem difíceis nos computadores quânticos? Professor Flávio, muito obrigado também pela pergunta.
E é curioso, porque se a gente entrar nesse blog do professor Scott Aronson, a primeira coisa, primeiro ele tem lá o blog, as perguntas, as notícias, né? Mas a primeira coisa que ele tem, não me pergunte ou não venha me dizer que os computadores quânticos vão dar a resposta para resolver os problemas, né, que são difíceis. Porque a primeira coisa que ele tem, se vocês entrarem no blog, tem logo bem em cima em relação à computação quântica. E talvez até o professor Carlile é mais autoridade do que eu para falar sobre isso, ele tem até artigos sobre o problema, mas é muito porque justamente sobre o problema de faturação é o algoritmo quântico, talvez o primeiro algoritmo quântico, um dos algoritmos mais famosos, né? Então tá muito ligado a isso, né? Uma vez que apareceu um algoritmo quântico para resolver um problema desafiador, né? Mas não porque você tem um algoritmo quântico, mesmo porque os computadores quânticos mesmo, né, não estão ainda, a gente nem tem construídos, né? Não é por isso que a gente vai ter a solução, né, para os nossos problemas desafiadores, né? Mesmo porque uma solução, né, através de um algoritmo quântico, né, é uma solução cuja complexidade não é aquela complexidade que a gente quer, né, de tempo polinomial como a gente quer, né, como a gente definiu nessa escala com essa potência constante, né? Não sei se Carlile quer fazer alguma observação, já que você... Por favor. Talvez imaginando que P é diferente de NP, acredita-se que o problema da fatoração, onde existe um algoritmo quântico para resolver de maneira exponencialmente mais rápida do que um clássico, acredita-se estar numa classe intermediária entre o P e o NP completo, né? Bom, até hoje não se conhece nenhum algoritmo quântico para enfrentar algum problema NP completo de maneira eficiente, né? É um desafio. Ninguém nem sabe se é possível ou que não é. É também um super desafio. Talvez precisa do super quântico, né? Sei lá. Ninguém sabe aí, mas não se sabe, né? Mas é verdade que os NP completos são tão robustos que nem com um paradigma completamente diferente não se conhece nenhum algoritmo quântico para resolver de maneira eficiente um problema NP completo. E uma pergunta que talvez esteja associada à imaginação de muitos estudantes, principalmente, e aí eu pergunto, Celina, a sua opinião pessoal. Bom, a gente pode encarar que existem 3 grandes desafios. Quem acredita que P é igual a NP tenta provar, quem acredita que é diferente tenta provar, ou que é indecidível, também tem essa possibilidade, né? Então, para algum estudante aí que esteja animado a dedicar a vida a isso, ou sair da crise, né, com $1 milhão, o que você pessoalmente, como pesquisador da teoria da computação, incentivaria? Ó, pega esse caminho, um desses 3. Nesse sentido, até acho que essa notícia que apareceu essa semana, que até foi a primeira pergunta, né, que apareceu hoje, agora eu já estou querendo um pouco mudar de ideia. Se você tivesse feito essa pergunta para mim semana passada, né, eu acho que o que seria melhor, né, ou mais factível, né, seria a gente encontrar um algoritmo polinomial, né, para um problema desafiador, né, e aí portanto, você conseguir mostrar que é igual, né, que seria igual. E por quê? Porque uma notícia que apareceu mais anterior a essa foi de um problema intermediário. Até foi bom você ter falado também sobre essas possíveis classes intermediárias, porque eu falei muito essa dicotomia, né, de ser vermelho ou verde, né, P ou completo, né, mas possivelmente possam existir classes intermediárias. E uma possível candidato, né, a estar nessa classe intermediária foi o resultado de um daqueles problemas que eu mostrei naquele diagrama, né, quando apresentei as 3 áreas, quando eu coloquei um problema na interseção das áreas de complexidade computacional e teoria dos grafos, eu coloquei o problema de isomorfismo de grafos, né? E é um problema desafiador. Isomorfismo, né, como é uma palavra até que a gente usa muito também em vários contextos da matemática, né? No caso de grafos, saber se 2 grafos são o mesmo grafo, né? Se você dá 2 grafos, 2 sistemas de adjacência, eles são o mesmo, né? Então, é um problema desafiador e foi apresentado um algoritmo, que é um algoritmo que a gente chama de quase polinomial. Então, ele não é polinomial, mas você tem essa potência, que não é uma constante, que é o que a gente quer, né? que cresça como uma constante, mas uma potência logarítmica, né? Um polinômio num logaritmo, né? Então, aí talvez a gente tivesse também essa classe intermediária, né? Então, agora, essa era a notícia. Agora, a notícia da semana, de que, então, eles teriam
através na comunidade lógica, né, estudando a estrutura do problema, mostrar que você teria aí algum limite inferior, né, para mostrar que são diferentes, né? Então agora eu não sei muito bem como... Você não fez a pergunta para mim semana passada, não sei muito bem. Tem muito espaço aí para estudar. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Uma curiosidade, né? Já tem algum algoritmo para programação linear que é fortemente polinomial? Há uns 5, 6 anos atrás começaram a aparecer algumas coisas nessa direção e depois eu me perdi e não li mais sobre o assunto. Bom, de novo, acho que eu vou aproveitar, porque na audiência, inclusive, o professor Flávio, que é, né, um especialista da área de otimização combinatória, eu fico pouco à vontade de falar. Não sei, Flávio, se você gostaria de... Talvez o Carneiro saia. Não? Alguém da plateia Então, sabe? eu peço desculpas, mas não vou saber dizer para você. Mas, de fato, esses problemas, né, que são problemas clássicos, né, tanto de programação linear como programação inteira, né, são problemas muito estudados, mas eu não sei dizer, não vou saber dizer exatamente qual é o estado da arte, assim, não vou saber dizer. O diretor saberia? O diretor saberia. A diretora social. É a substituta dele. Alguém teria alguma coisa para falar sobre isso? Não? Ótimo. Mais alguma pergunta? Pessoal, então, muito obrigado pela presença e até o próximo colóquio no próximo mês. E obrigado à professora Celina.